Eita! Ô, Bob, você prefere pibinho e dolão ou pibão com dolinho? Difícil. Ou você prefere que não lhe façam perguntas com duplo sentido? Eu prefiro que não me façam perguntas. Porque o pibinho e dolão, olha, vou lhe contar, hein? Estão mandando bem, estão mandando brasa. E é engraçado porque, assim, o Olavo de Carvalho não vai pedir para os discípulos dele lerem Karl Marx, claro. Só vai falar assim, odeio Marx, odeio marxismo cultural, mas não precisa ler. Que o tio já leu, o vovô já leu, Matusalém já leu. Então vocês não precisam ler. Leiam só o que eu escrevo. Né? Os homens fazem a sua história, o Fábio Cuba, mas não a fazem como querem, senão sob certas circunstâncias que não são de sua escolha. 18 Brumário. Ele não estava no carro. Momento cultural. Tava chegando aqui. Acabei de atualizar. Então você faz a sua história, tem uma parte que é interferência sua. O Bolsonaro está fazendo suas interferências ruins. Ruim, vamos ver. E a história que você não faz. A história que você não faz. Os outros fazem. E aí é preciso saber o que você fará do que os outros fizeram. Aliás, tem uma frase maravilhosa do Sartre, que ele herda do Kant, né? Do filósofo Jean-Paul Sartre, né? Momento Que está cultural. nas palavras, que é a autobiografia que ele fez quando tinha 40 e poucos anos, né? Isso é que é vaidade, né? Fazer autobiografia, 40 e poucos anos. Mas é um livro maravilhoso. Em última instância é o seguinte, não importa o que fizeram de você, importa o que você fará do que fizeram de você. Que alguém sempre fez alguma coisa da gente, né? Alguém sempre fez alguma coisa da gente. A gente não vem ao mundo, havia uma crença, né? Assim, a ideia da tábula rasa, a gente chega ao mundo sem nada, né? Sem nada. Como a tábula rasa em que os latinos escreviam. E você vai aprendendo. Isso vai sendo preenchido. É verdade, a gente chega, né? O bebê humano é um dos mais desprotegidos do reino animal. A gente chega sem nada. Mas já a partir do primeiro, é coisa linda, pronto, você já começou a receber coisa ali. Começam a fazer coisas de você. Seu pai, sua mãe, sua família vão passando medos, coragens, anseios, linguagem, uma tradição cultural, um futuro, porque também eles planejam coisas que acabam interferindo, né? Então, você é, durante boa parte da vida, um sujeito passivo, aquele que recebe coisas. Fazem coisas de você. Mas depois você faz de você alguma coisa. Então não importa exatamente o que fizeram de você, mas o que você fará do que fizeram de você. Né? É claro que às vezes é muito mais difícil você fazer coisas boas do que fizeram de você, se tudo que vem antes é muito ruim. Então, claro, eu preciso sopesar essas coisas. A mesma coisa vale na economia, a mesma coisa vale na política, a mesma coisa vale em tudo. O importante, né, é você fazer escolhas certas e eventuais escolhas erradas que outros fizeram. E aí, meus queridos, o Brasil está fazendo coisas ruins, né? Nós vamos ver agora. Lembrando que este programa é especialmente dedicado, olha eu já volto, a Maria da Glória, a Glorinha lá do Belo Horizonte. Ela que nos deu o verbo do farsa. Entendeu? Sabe aquele que o ministro disse? General Heleno. General Heleno, dofa-se o Congresso. Que não dá para dizer no ar, né? Aí a Glorinha sugeriu, dofa-se, né? Que se dá. Né? Então um abraço especial para a Glorinha. Também é o Bob Furuia. É o Wilson. Porteiro Wilson? Porteiro Wilson? Ele mesmo. Porteiro Wilson, porteiro do Bob. Que nos ouve lá de trás da Jovem Pan. Continua fiel ao programa. Um abraço para o Wilson. Ô, querido Vólio. Oi. A Arábia Saudita ficou brava. A Arábia Saudita ficou brava
ela queria baixar o preço do petróleo. Porque com o negócio do coronavírus caiu a demanda por petróleo. E ela queria baixar a produção de petróleo para elevar o preço, ou para segurar o preço. Qual é a lógica? Tem esse tanto de petróleo, o mundo desacelera, começa a comprar menos, eu produzo ainda menos e eu mantenho o preço. Não conseguiu entrar num acordo na OPEP. A Rússia bateu o pé, né? A Rússia bateu o pé e falou, não. A Arábia Saudita falou, é? É assim? Então tá bom. Então eu elevo a produção. Pegou a produção e elevou a produção quando a demanda está em queda. Resultado, o preço despencou. E, evidentemente, nós não temos nada com isso. Que interferência nós temos na Arábia Saudita ou Bolsonaro. Agora, o resto do mundo existe. Quando a Arábia Saudita fez isso eu vi ontem, aí eu falei assim, nossa, amanhã a Petrobras acorda derretendo, né? Porque é óbvio que acorda derretendo. Qual é o grande ativo da Petrobras de mercado? Barril de petróleo. Se o barril de petróleo despenca, acontece aquilo que a gente já viu. Vamos falar dessa crise e depois a gente fala de como os brasileiros estão se comportando. Quem é que vai falar aí? Bolsa de Valores brasileira teve a maior queda do século hoje. O Ibovespa, maior índice acionário do país, despencou 12,17% aos 86.067 pontos, o menor nível desde 26 de dezembro de 2018. Maior queda diária em termos percentuais desde 10 de setembro de 98, quando a bolsa caiu 15,8%, no período marcado pela crise financeira russa, a moratória russa. Na sessão de hoje, o índice abriu em forte queda e às 10h30 da manhã as negociações foram interrompidas, quando a desvalorização superou 10%, chamado Circuit Breaker. Esse é o nível para que se acione esse mecanismo que leva à suspensão do pregão. É a primeira vez que acontece desde o episódio conhecido como Joesley Day, em maio de 2017, quando vieram à tona os áudios gravados pelo empresário Joesley Batista. A suspensão foi de meia hora. Os mercados financeiros de todo o mundo viveram um dia de pânico. O dólar disparou apesar da intervenção do Banco Central. O risco país teve uma alta recorde. Os juros futuros também subiram. Tudo isso por causa dessa decisão da Arábia Saudita, que aumentou a produção e derrubou o preço do petróleo. É por isso, eu insisto. Que culpa tem o Bolsonaro na Arábia Saudita? Nada. Só que a Arábia Saudita existe. A Rússia existe. O resto do mundo existe. Como o resto do mundo existe, convém não criar problemas adicionais aqui. Que eu vou dar um conselho para Bolsonaro. Aliás, eu vou dar já, depois eu explico. Que é para deixar o povo bem com ódio. Os burros. Os inteligentes, não. Bolsonaro! Psh! Você tem de seguir o exemplo de Fernando Henrique Cardoso e de Luiz Inácio Lula da Silva. Aprenda a se comportar como esses dois... Vamos lá, agora o ódio vai bater lá em cima. Aprenda a se comportar como esses dois estadistas se comportaram. O primeiro tinha acabado de assumir, estourou a crise mexicana. Na verdade, nem isso, viu, Fábio? Estourou já no ano anterior, no ano da eleição. 95, veio a crise mexicana e o tal efeito tequila. E todo mundo falou, agora o Fernando Henrique afunda, vai cair em 3 meses. Eu, naturalmente, eu reconheci o problema. Eu em nenhum momento neguei. Eu só disse, mas não pode, exagero, que é ruim. Exagero, que é ruim. Eu vou conversar com as pessoas, naturalmente. Eu não era tão grave assim. Embora grave. E depois, companheiro, aí veio a crise do subprime. Veio o subprime dos negócios lá dos Estados Unidos, com as casas lá. Que ninguém lá é dono de coisa nenhuma das casas. Todo mundo pega a casa, faz 3 hipotecas. Uma hipoteca em cima da outra. Aliás, estão querendo trazer esse negócio de hipoteca pra cá desse jeito também. Uma hipoteca em cima da outra, uma hipoteca em cima da outra. O Guedes, né? O Guedes quer esse negócio de hipoteca. Né? Aí estourou lá, aí fala assim, vai ter tsunami, vai pegar o Lulinha não se reelege de jeito nenhum. Aí eu peguei e falei assim, tiraram sarro de mim, até o Reinaldo tirou um pouco o sarro de mim. Eu falei, que tsunami, nada, isso é uma marolinha. Né? Que nós vamos vencer e tal e coisa e tal.
E nós vencemos. Vencemos. A economia até em 2008 cresceu 7,2%. Depois de 2009 aí deu ruim. Teve uma depressãozinha ali, 0,2 negativo. Mas o senhor elegeu a sucessora, né? Elegi a sucessora e quando foi no ano seguinte, aí a economia cresceu 7,5%. Que também vinha de uma coisa deprimida, eu entendo isso, né? Mas só que eu acho que o Reinaldo deve ter errado, acho que em 2008 cresceu, acho que foi 5,2%. Dá uma olhada para mim, foi 5,2%, acho. Né? Porque eu lembro que o quarto trimestre já foi ruim. Os 3 primeiros foi bom. Então, você tem que seguir o Lula, Bolsonaro. 5,09. 5,09. Depois teve uma revisão, tenho certeza. Teve uma revisão, vê lá, BGE revisa PIB de 2008 para 5,2. Você tem que seguir o Lula. Tem que seguir o Fernando Henrique. Hein? IBGE revisa crescimento do PIB de 2008 para 5,2. Eu faço isso só para me mostrar. Aliás, o Guedes disse que está esperando uma revisão, né? O Guedes está falando assim, o IBGE sempre revisa. Cuidado, Guedes. Cuidado, Guedes. Então, o Bolsonaro tem que aprender a seguir essa gente. Porque hoje, a Bolsa fechou em queda de 12,17%. Né? A 86.067 pontos. O dólar, aquele que como é que o Guedes dizia? Dólar é flutuante, porque flutua. Sim. Não foi isso? Mudou. Mudou o patamar. Pelo menos o Fábio Cuba, quando viaja, não fica cruzando com empregada doméstica. Fábio Cuba foi para a Suíça outro dia lá nos Alpes e tal, isso aqui e tal. Né? Ele e a patroa, para esquiar. Né? E eles não aguentavam mais encontrar empregada doméstica lá, cheio de empregada doméstica brasileira. Atrapalhando, né? Falando alto, aquela coisa. Feito a Regina Casé, né? Quando imita empregada doméstica. Regina Casé com dondoca, mas ela faz bem a doméstica. O dólar subiu 1,97%, está a R$ 4,726, roçou no 4,80, o Banco Central entrou, vendeu e mesmo assim não conseguiu segurar. Tá contente? Eu? Por que eu estaria? Eu quero é que o governo pare de falar bobagem. Porque uma parte disso aqui é o mundo, sim. A outra parte são as escolhas que nós fizemos aqui. Uma parte é o que o Bolsonaro fez do que o mundo está fazendo por aí. Ô, Vaibene. Oi. O que pode acontecer aí com esse petróleo aí? Como é que tá esse negócio aí? Segundo analistas, o colapso dos preços no combustível terá consequências significativas desde a queda brutal da renda de economias dependentes de energia até uma deflação global. Para o consumidor final, o tombo nos preços internacionais deve levar, em tese, a uma redução também nas bombas de combustíveis. Esse repasse, no entanto, não costuma ser automático nem integral. No Brasil, reduções de preços nas refinarias costumam levar semanas para aí sim chegar até o consumidor final. Só lembrando que deflação global... a inflação é ruim, mas a deflação não é boa. Deflação global costuma levar também a não investimento. Né? E é por isso que as economias embicam. Né? Mas tá tudo bem, ô Fábio Cuba. Tá tudo bem, Guedes tá tranquilão. Tá ali, ó. Tomando escão, tranquilo. Isso. Fumando cigarrinho, tal, tá bem um assim. Charutinho. Nada, no problem. Jamaica, no problem. Ele comentou o dia de caos hoje no mercado financeiro, o Reinaldo, falando a jornalistas em Brasília. Diz que a equipe dele é experiente e que eles estão absolutamente tranquilos. Vamos aprovar a autonomia do Banco Central, vamos aprovar o saneamento, vamos mandar essa semana ainda a reforma administrativa, assim que o presidente chegar lá de fora. Vamos trabalhar, vamos transformar essa crise em crescimento, vamos transformar essa crise em geração de empregos. Nós estamos absolutamente tranquilos, a equipe de economia está tranquila. É uma equipe serena, é uma equipe experiente, já vivemos isso várias vezes, sabemos lidar com isso. Então é hora de justamente termos uma atitude construtiva. Os três poderes, com serenidade, cada um resolvendo a sua parte. Não está na hora de ninguém pedir privilégio, pedir aumento, pedir facilidades. Está na hora de, ao contrário, perguntarmos o que cada um pode fazer pelo país. Não, a fala está certa. É o que tem que dizer um governante. Só que o seu chefe está convocando protesto contra o Congresso e contra o Supremo. A esta altura, o seu chefe deveria ir à televisão, em rede nacional de rádio e TV,
e dizer o seguinte: é hora de todo mundo realmente se unir, não sei o quê, babá, e não tem essa de derrubar, de militar, emparedar Congresso e Supremo. Só que está fazendo rigorosamente o contrário. Como nós vamos ver daqui a pouco. Esse é o papel. Aliás, foi isso o que o Lula fez em 2008. Foi isso que o Fernando Henrique fez em 1995. Em vez de criar confusão, pregar a união. Só que o Bolsonaro, reitero, está fazendo o contrário. Daí a sua brutal irresponsabilidade. Ah? Porque, de fato, era para fazer isso. Até porque, Boletim Foco, saiu hoje, tá, não sei o quê. Economia, já ninguém mais aposta em que vai crescer 2% neste ano. Aliás, gente realista e muito importante não prevê este ano muito mais do que aconteceu ano passado, infelizmente. O que só reforça a necessidade de fazer com que as coisas andem. O Guedes acaba de falar, reforma administrativa, reforma tributária, depende de quem? Depende de quem? Não é do Congresso? Congresso contra o qual ele está mobilizando as pessoas? Ele, Bolsonaro? É aí que o bicho pega. E eu abri esse programa dizendo que falta juízo a políticos brasileiros, né? Então vamos lá. Eu pedi, se comporta como Lula, se comporta como FHC, pede para unir o país. Essa fala mesmo do Guedes há pouco, que vocês ouviram aqui, está correta? Não. O que fez o Bolsonaro, indo para Miami, na escala que fez em Roraima, numa base militar. O que ele fez? O presidente ele pediu neste último sábado, Reinaldo, que a população participe das manifestações do dia 15. A declaração foi dada em Boa Vista, como você disse há pouco, em Roraima, onde o avião presidencial fez uma escala de 1 hora antes de seguir para os Estados Unidos. Falando a uma plateia de apoiadores, Bolsonaro disse ainda que político que tem medo de rua não serve para ser político. Já levei facada no pescoço dentro do meu gabinete, por pessoas que não pensam nele, não pensam no Brasil, pensam neles apenas. Essa é uma grande realidade. Dia 15 agora, tem um movimento de rua espontâneo. E o político que tem medo do movimento de rua não serve para ser político. Olha, o que eu acho maravilhoso é ter um movimento de rua espontâneo sendo convocado pelo presidente. E uma das porta-vozes dessa convocação é mulher do chefe da Força Nacional de Segurança. Espontaníssimo, não tem nada mais espontâneo do que isso. Agora, eu quero lembrar o seguinte, o Fábio Cuba, Sim. acha aí depois... Depois agora, né? Porque senão não dá tempo. Já acabou, né? Não vai dar tempo. Então é o seguinte, nós já estamos acabando, né? Amanhã eu quero falar sobre o ato das mulheres de ontem. Eu quero lembrar o Bolsonaro que 2013 existiu. A esquerda resolveu botar um monte de gente na rua em 2013, quando viu, estava cheio de direitista. Agora o Bolsonaro está chamando a extrema-direita. Viu o ato das mulheres ontem? Amanhã nós teremos resposta para isso. Tchau!